Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ortiga Podcast e hoje tem um convidado especial. Ele é um empreendedor, empresário, comerciante da cidade de Lajedo. Quem está conosco hoje aqui é o senhor Toninho da Louça, como é conhecido. Toninho, seja bem-vindo ao nosso Ortiga. Boa noite, Valdir. Muito obrigado pelo convite. É com muita satisfação que eu estou aqui. Fiquei honrado pelo seu convite, me organizei, me preparei, com tempo principalmente, né? Porque é muito importante quando você é convidado a participar de uma entrevista dessa, um podcast, que esteja com tempo, a mente sossegada, a mente tranquila, para você falar sobre sua vida, sua trajetória, seus segmentos futuro, pela sua história que você já concluiu na sua vida, pelo que você vive fazendo na atualidade e pelo que você sonha para o futuro. Então, eu sou uma pessoa do passado, do presente e do futuro. Toninho é dessa região aqui, de Lajedo, Jupi, Jucati, Garanhuns? Nascido em Lajedo. Nasci no ano de 1967, em Lajedo. Só que minha mãe, ela é natural, nascida aqui no município, que antes era município de Jupi, hoje é município de Jucati, no povoado do Alegre. A minha mãe nasceu no Alegre e quando ela conheceu meu pai, que é de Lajedo, se conheceram, se casaram e meu pai veio morar aqui no Alegre. E o meu primeiro irmão, quando eles ainda eram jovens, meu pai e minha mãe tiveram o primeiro filho, meu primeiro irmão nasceu aqui no Alegre. Fale um pouco da sua infância, até onde o senhor lembra. Olha, Valdir, é sério e ao mesmo tempo até serve de graça. Por quê? Quando eu começo a falar com pessoas do meu convívio, que eu tenho lembranças da minha vida, da minha história, de coisas que aconteceram comigo em 1971 e 72, isso significa que eu tinha 4 ou 5 anos de idade, as pessoas acham que é mentira, mas não é não. Eu tenho histórias para contar e já contei elas várias vezes, não foi que eu ouvi falar, foi histórias que eu lembro na minha mente até hoje estou com 59 anos, há 55 anos atrás, coisas que aconteceram e está aqui na minha memória. E quando eu conto para meu pai, quando eu contava para minha mãe, quando ela era viva, Deus já levou ela, só tem o meu pai, eles confirmam e realmente é o que aconteceu. Então, a minha história de infância, ela começou, que está dentro da minha memória, aos 4 anos de idade. 4 anos de idade. E o senhor lembra de alguma coisa dessa idade? O senhor... Muito. Muito? Muito. Então, não é pouco, não. Destaque aí. Vou só destacar um aqui. Eu nasci num sítio por nome de Salgadinho. Ele é município de Lajedo, próximo a Lajedo, negócio mais ou menos para o centro da cidade, deve dar uns 6 quilômetros, mais ou menos, o sítio Salgadinho, no município de Lajedo. E com idade de 2 anos, meu pai vendeu o sítio. O meu avô, que era o pai dele, adoeceu na época e eles moravam tudo lá pertinho. Aí vendeu o sítio que meu pai tinha e foi morar na rua e foi negociar com louça. Isso no ano de 69. Eu tinha 2 anos de idade. Eu não lembro dessa parte. Mas daí, ele comprou uma casa na Rua da Madalena, muito conhecida, do lado, próximo à minha loja. A minha loja está aqui, de frente à mão. Aí a Madalena ela é dividida por 2 ruas. Uma parte do lado da pista, indo para o centro da cidade, e a outra parte do outro lado da pista, ali próximo à minha loja, em Lajedo. E eu tinha aí por volta de 3 ou 4 anos, nesse período que a gente viveu ali. E onde hoje é o Posto Salles, vizinho à minha loja, ali onde é a loja hoje, antigamente era uma churrascaria Planalto. Eu era criança, eu tinha por volta de 4 anos de idade, e eu sempre estava brincando por ali, como era muito sossegado na época, Lajedo, há 55 anos atrás, a minha mãe e meu pai permitiam que a gente brincasse ali ao redor de casa, pertinho de casa. E eu lembro muito bem, está aqui aceso na minha memória, que por trás da minha loja tinha um muro meio baixo e o dono da churrascaria tinha um macaco. Ele criava um macaco. Ele botava esse macaco preso numa corrente para o macaco não fugir e fez um cabo, um cabo de aço, um arame, que o macaco corria em cima do muro, para lá e para cá. E não só eu, como muitos meninos ali que moravam na Madalena, levavam uma boa parte do tempo correndo junto com o macaco. O macaco em cima do muro e a gente correndo embaixo, fazendo graça para ele
E eles também, o macaco se divertindo com a gente. Aí isso faz o quê? 55 anos. Foi em 71, 72. E eu tenho isso aqui aceso na memória. Agora são muitas histórias, que se eu for contar aqui, a gente começa o dia e eu não termino as histórias. O senhor ainda lembra qual brincadeira preferida quando era bem criancinha, né? Tipo 5 anos, 6 anos, já que o senhor lembra quando tinha essa idade. Qual era a sua brincadeira preferida quando tinha essa idade? Olha, por incrível que pareça, Valdir, eu falar isso pode ser até um pouco de demagogia, mas não é. Não é demagogia, é realidade. A minha brincadeira preferida, desde os 6, 7, 8 anos de idade, era trabalhar. Aí você fala, trabalhar? Sim, trabalhar. Empreender. Empreender. Então eu já tive, aos 7, 8 anos de idade, uma ideia de fazer uns catavento. Catavento de papel com um palito de picolé e um alfinete colocado no meio. Então eu saía no final da feira em Lagedo, meu pai tinha a banca na feira, vendia louça, ali na 19 de maio, quando era 5 horas da tarde, que estava acabando a feira, eu saía juntando palitos de picolé de frente à sorveteria Pinguim, que ainda hoje tem essa sorveteria em Lagedo, juntava os palitos debaixo dos bancos que vendia confecções, que chamava roupa feita na época. O pessoal, quando desmontava as camisas para o cliente provar, ou conhecer o tamanho, ou ver o tamanho, soltava os alfinetes no chão. Então eu saía juntando esses alfinetes, juntava os palitos de picolé, e meu pai, quando comprava jornal para enrolar as louças, dentro dos pacotes dos fardos de jornal, sempre vinha revista. Aí eu pegava as revistas, recortava ela assim no tamanho mais ou menos de 20 por 20 quadrado, mais ou menos no tamanho, cortava as 4 pontinhas dela, dobrava, 4 pontinhas, colocava no palito e no meinho colocava o alfinete, fazia um catavento. Aí eu pegava uma caixa de prato, de copo, assim mais ou menos de uns 60 centímetros de comprimento, aí furava os buraquinhos, colocava os cataventos e em vez de estar na rua brincando, sei lá, sem estar ganhando nada, eu já queria ganhar um dinheirinho, ter meu dinheirinho, eu saía vendendo esses cataventos, não por muito longe. Nessa época eu já morava no bairro do Socorro. Saía vendendo pela pracinha, onde tinha os meninos brincando de chimbre, brincando de carrinho. Aí eu chegava ali e ficava sempre procurando uma posição contra o vento, porque o vento fazia com que os cataventos rodassem. E as crianças que talvez não tinham aquela criatividade achavam interessante e acabava indo em casa pedir à mãe, no dinheiro de hoje, vamos falar, 50 centavos, 25 centavos, para mim comprar um catavento daqueles. E para isso, para mim, isso era muito importante, porque eu estava comercializando. Eu vendia os cataventos, guardava o dinheirinho, era meu dinheiro, juntava ele. Então, minha infância já foi mais trabalhando. Agora, depois que pegava esse dinheiro, o que era que vinha na cabeça de Antônio para fazer com aquele dinheiro que ganhava? Essa é a parte mais importante. Esse aqui é o melhor. Você acredita que eu guardava meu dinheiro? Minha mãe, no guarda-roupa dela, tinha uma caixinha que ela guardava o dinheiro dela. O dinheiro que ela negociava. Ela vendia tecidos e meu pai vendia confecção. Então o dinheirinho dela ela guardava lá. Aí dentro dessa caixinha dela, eu arrumei uma caixinha menorzinha, colocava lá, porque eu era a única pessoa que eu sentia mais seguro o dinheiro era na mão dela. E todos os dinheirinhos que eu juntava, que eu ganhava, tirava alguma coisa para mim chupar um picolé, chupar um pirulito, comer uma cocada, uma coisa assim. O restante do dinheiro eu botava lá. Porque eu não tinha que comprar matéria-prima para fazer meus cataventos. Tudo que eu ganhava era lucro. Verdade. Aí eu saí juntando o dinheiro e a história foi crescendo, foi começando aí, viu? Foi começando aí, quando foi com uns 11 anos de idade, eu já tinha um dinheirinho guardado, que minha mãe sempre, ela quando juntava um dinheirinho a mais um pouquinho, ela comprava alguma coisa. Como ela tinha uma banca de tecido, ela comprava uma peça de tecido e dizia, essa peça de tecido é de Toninho. Aí ela mesmo ia vendendo junto com os tecidos dela. Quando apurava o dinheiro do tecido, ela pegava o dinheiro e colocava lá na minha caixinha. E assim minha caixinha foi crescendo. Com 11 anos de idade, lembro como hoje, 11 anos de idade, em 78, eu fui para Juazeiro do Ceará fazer a visita na Romaria do Padre Cícero, junto com meu pai, no Pau de Arara. Do finado Joaquim, que era compadre do meu pai, era também um comerciante em Lagedo, e ele ia 2 vezes por ano para a Romaria com o caminhão e os romeiros. Eu fui com meu pai. Aí pedi à minha mãe, dê esse dinheiro para papai, porque eu vou procurar, junto com ele lá em Juazeiro, comprar sandália Cariri para vender. Eu quero negociar com sandálias.
porque é uma coisa mais barato, não se deforma, não tem saldo. E outra coisa, eu não podia fazer feira o tempo todo, eu só aproveitava as férias para acompanhar meu pai, inclusive para a feira de Jupi, Jucati, de Calçado, o Alto São Francisco, Cachoeirinha, eram as feiras vizinhas. Eu acompanhava meu pai e minha mãe para as feiras, nessa época, na época de férias. Minhas férias eram trabalhando. Aí se eu comprasse uma mercadoria que pudesse, digamos assim, se danificar ou ter muito volume, aí ficava ruim para mim trabalhar. Aí fui para o Juazeiro, lembro como hoje. Isso foi em 78. Em setembro de 78. Comprei 2 sacos de sandália Cariri. 2 sacos. Isso significa 200 pares de sandália. O saco vinha com 100 pares. E foi meu primeiro comércio oficial, foi esse aí. Passou muito tempo para vender essas sandálias? Não passei. Porque de segunda a sexta, eu não ia para as feiras. Mas na quarta-feira, até o horário da escola que eu estudava à tarde, na época era a Escola Industrial de Lajedo, que hoje é o jornalista José Amaral, até meio-dia eu ficava na feira vendendo, perto da banca do meu pai, ficava vendendo minhas sandálias lá. Aí quando dava meio-dia, que era hora de ir para casa tomar banho para ir para a escola, eu guardava minhas sandálias, para não deixar compromisso com meu pai, que ele tinha o compromisso da banca dele. E quando era o sábado, eu ia para a feira de calçado com ele, e no domingo a gente ia para a feira do Alto São Francisco. Então eu fazia 3 feiras por semana praticamente. Aí vendia rápido. Passou quanto tempo vendendo essas sandálias? Valdir, mexendo com sandália, eu cheguei até uns 13 anos, mais ou menos. Uns 13, 14 anos. Cheguei a comprar, inclusive, comprar até bota de borracha, comprar outras sandálias diferentes, outras alpercatas. Eu montei uma banca mesmo de calçado. Montei uma banca de calçado na época. E foi uns 3 anos, mais ou menos, negociando com calçado. Mas não me identifiquei com calçado. Porque meu pai, quando eu nasci, já negociava com louça. Aí quando eu tive condições, mais um pouquinho, que eu vi que tinha condições de eu trabalhar com louça, já estava com 14 anos, já um adolescente, já tinha força para pegar uma caixa de prato, uma caixa de copo, enfim, já tinha condições de eu trabalhar mais forte. Aí foi quando eu acabei o comércio de sandália e migrei no ramo de louça, que era o ramo do meu pai. Eu sempre digo, a primeira chupeta que eu chupei foi do lucro de louça, que meu pai vendia louça e eu nasci ele já vendendo louça. Então meu nome é Antônio da Louça e eu honro esse nome e gosto desse nome. É um apelido meu gosto. Há quanto tempo o senhor vende louça nessa região? Então é isso. Foi com 14 anos, eu sou de 67, em 81 para 82 comecei a vender louça. Aqui mesmo em Jupi, minha banca era de frente ao açougue público. Em frente ao açougue. Em frente ao açougue aqui em Jupi. Era o antigo, né? Não onde é hoje. Sim. Aquele de frente à praça, Nossa Senhora do Rosário. Aí o senhor quase vendia de frente à louça igreja. aqui. Louça. Louça que o senhor se refere é cerâmica ou era Não, vaso louça sanitário? louça o senhor pode... prato, Sim. xícara, copo, panelas de alumínio, plásticos, bacia, baldes. Aquilo que tem hoje na minha loja. Minha loja hoje é uma loja de pisos e utilidades, né? Você sempre faz gravações lá, você vê que me dedico muito também ao segmento de utilidades, porque é a minha tradição. Eu gosto de trabalhar com isso. Então, na época, eu já trabalhava com isso aí. Era alumínio, louças e plástico, que significa louças. O senhor vende louça nesse tempo todo. E às vezes sabe que a concorrência, né? A gente sempre tem, né? Quem negocia sempre tem concorrência. É verdade. E às vezes as pessoas não gostam porque alguém vende mais barato, depois fica comentando porque ele vende por esse preço, e às vezes comentam com maldade. Já enfrentou esse tipo de dificuldade no comércio, esse comércio de louça que o senhor vende hoje? Então, dificuldade você enfrenta. Por que você enfrenta? Às vezes acontecia muito de eu estar numa feira, vamos dizer assim, eu liderava a concorrência com o melhor preço. Não é que eu sempre fui de queimar comércio, nunca fui de queimar comércio. Eu fui de me conformar com pouco lucro. Para mim, o importante do comércio não é você ganhar muito em cada peça, é você vender muitas peças. Ganhando pouco, aí no final acaba tendo um lucro melhor, por conta da rotatividade. Você vai rodar mais sua mercadoria. Então, as dificuldades que eu tinha na época mesmo, nos anos 80, os anos 80, até o final dos anos 80, 88, 89, Belo Jardim tinha muitos comerciantes nesse segmento de louça. E se tornaram uns comerciantes muito fortes.
ao ponto de andares com caminhão baú fechado de mercadoria. E quando ele chegava em Lagedo, a dificuldade não era que eu ia atrapalhar eles, nem me atrapalhar. Agora eu sentia dificuldade para me vender. Porque mesmo que eu vendesse com um preço bom, mas como eles andavam com um volume muito grande, compravam em grande quantidade direto das fábricas, eram pessoas com 25 anos, 30 anos de idade, e eu na época com 16, 17 anos, lutando, né, batalhando. Aí eu não tinha a estrutura que eles tinham. Aí quando eu chegava na feira de Lagedo, por exemplo, na 19 de maio, lá no meio da feira não tinha aquela praça de alimentação, onde tem hoje os quiosques, ali era no chão, não era nem calçamento, era no chão. Que eu encontrava, o cara chegava às 4 horas da manhã, encostava um caminhão, jogava uma lona no chão e descarregava ali um caminhão de mercadoria. Aí eu dizia, hoje eu não consigo vender. Então a dificuldade que eu encontrava era essa. Eu estava vendendo barato, mas chegava uma pessoa que vendia mais barato que eu. Sabe o que eu fazia? Usava a inteligência. Pegava o dinheirinho que eu estava com ele ali, que eu tinha vendido durante a semana, E que comprava estava dele. juntando para levar, para comprar em Caruaru, eu comprava a ele, que estava mais barato. Então eu já não conseguia vender, eu comprava, me conformava que não ia conseguir vender, ficava quietinho, não fazia inimizade com eles, pelo contrário, fazia amizade com eles para poder eles me dar mais um desconto ainda pelo volume que eu comprasse. E com isso, sabe o que eu fazia? Descia, carregava, na época eu tinha uma caminhonete, uma C10, carregava ela de mercadoria e descia para a região de Alagoas, São José da Laje, Ibateguara, usina Serra Grande, que tinha um bacurau que a gente fazia à noite, do sábado e domingo, e no domingo eu fazia a feira de São José da Laje. Então eu fazia, na verdade, eu fazia 4 feiras. Na sexta-feira, eu descia, fazia São Benedito do Sul, no sábado fazia Quipapá, à noite fazia a feira do Bacurau na usina Serra Grande, já em Alagoas, e no domingo fazia a feira de Serra Grande mesmo, de São José da Laje mesmo. Então, resumindo, eu comprava para eles a mercadoria com um preço tão bom que eu conseguia chegar lá e fazer um lucro bem melhor. Nesse período de fazer as feiras, às vezes tem dificuldades nas estradas. Eu sou já fui feirante, ainda me considero como feirante. Eu também me considero feirante. Exato. É uma aventura boa. Pô, com certeza. Mas já enfrentou alguma perseguição na estrada, de ficar assustado, de pensar que era assalto? Bom, eu já enfrentei. Eu não sei se era assalto, mas eu fiquei com medo, fiquei assustado e corri bastante. Já passou por isso? Já. Isso é terrível na estrada. Já. Uma vez eu saí de Lagedo por volta de 3 horas da manhã para a feira de São José da Laje. Fui direto para a feira de São José da Laje. E quando eu estava chegando, deixei o trevo da Laje, deixei a BR-104 e entrei para São José da Laje, que tem mais uns 5 quilômetros. Quando eu estava subindo assim uma serra, devagarinho, a caminhoneta pesada, eram umas 4h30 para 5 horas da manhã, já querendo amanhecer o dia. Eu tinha saído umas 3 horas da manhã, tinha que chegar cedo na feira. Aí um carro empariou comigo, acho que tinha uns 3 ou 4 jovens. Eles não fizeram nada comigo, agora me deram um susto que eu quase caí embaixo da serra com o carro. Do susto que eles me deram. A pessoa fica assustada. Mesmo. Foi. Eu acredito que não era arma, não tinha nada, mas emparearam comigo e disse, para que é um assalto. E apontaram o dedo para mim assim. Aí na minha visão, quando eu olhei de lado, para mim era uma arma. Aí eu pisei no freio sozinho, e Deus, que eu sempre fui corajoso, sempre tive disposição. E nessa época eu tinha o quê? 17, 18 anos. Aí pisei no freio e puxei a caminhonete. Aí quase que eu desço de Serra Baixa. Chegando em São José de Laje, tem uma serra alta. Não sei se você conhece a região. Ela corta uma serra, chegando em São José de Laje. Aí quase que eu desço o abismo e freio o carro e o carro ficou se balançando para ir embora. Eles ficaram com tanto medo que correram. Argamassa. O senhor fabricou argamassa. Fabriquei. Fale como é esse procedimento aí para todo mundo. Né? Fale aí, para todo mundo saber como é esse procedimento da fabricação, né? Onde fabricou, quanto tempo e se ainda faz. Olha, a argamassa, ela entrou na minha vida através do piso, né? Em 2010 eu comecei a comprar piso no interior de São Paulo e outras fábricas aqui no Nordeste, mas o 80% do meu piso, ele vem de São Paulo e já vinha naquela época. E como eu vendia muita argamassa, porque quem vende piso tem que vender argamassa, né? E eu vendia com um precinho bom, também tinha umas promoções às vezes, dependendo da quantidade que a pessoa comprava de piso, eu fazia uma promoção, dava de cortesia uma certa quantidade de argamassa e a pessoa comprava o restante. Aí, com muita amizade que eu tinha lá em São Paulo com um fabricante de argamassa,
A amizade de eu chegar a dormir na casa dele, ficar hospedado na casa dele, nem alugar carro quando chegava lá em São Paulo, pegava o carro dele para mim fazer minhas correrias, visitar as fábricas de piso, fazer minhas compras. Ele tinha uns 3 carros em casa, então ele sempre liberava um carro para mim, ia me buscar no aeroporto, em Campinas, às vezes até em São Paulo mesmo. E ele foi despertando a mim. Toninho, fabrica argamassa, rapaz. Tu vende muito piso, tu vende muita argamassa. Vai fabricar argamassa? Rapaz, eu não quero, porque é muito complicado. Eu já tenho muita correria, já quebro muita cabeça com as lojas de piso. Mas ele foi me passando os resultados e a história, como era. Ele era técnico na parte como é, ele não era químico, ele era técnico na área de argamassa. Então ele foi me passando as coordenadas, as formulações e foi forçando, como se diz assim. Ele via que eu tinha muita vontade era atirado no comércio, tinha vontade de cada dia inovar alguma coisa diferente. Aí ele foi me incentivando, me dando mais coragem. Aí eu tomei a decisão. E montei uma fábrica de argamassa em Lajeado do zero, praticamente. Assim, não é do zero 100%, porque como eu tinha minha loja para eu comprar a mim mesmo, eu digo, pronto, se eu comprando a mim já dá para eu começar a andar. E depois eu vou espalhando meus produtos para aí afora. E chegou a ser uma das maiores fábricas de argamassa aqui da região do Agreste. E como é feito a argamassa? Não é obrigado a dar a receita completa, mas fala alguma coisa aí como é mais ou menos o procedimento da fabricação da argamassa. Você pode dizer o nome do padre, mas não pode falar o nome da oração, né? É verdade. Veja só, a argamassa, ela compõe com 3 produtos principais, né? Um é a areia, o segundo é o cimento e o terceiro são os aditivos, que é cola. Só que para cada qualidade de argamassa tem uma formulação diferente, entendeu? Para a C1, que é a comum, a normal para você usar no piso interno, né? Dentro de casa ou na cozinha, ela tem uma formulação. Tem areia, cimento, um percentual de cimento naquela areia e tem uma aplicação de uma formulação de um jeito. Aí quando pula para a C2, já muda os produtos, os aditivos. E também a formulação, que eu não posso falar aqui porque eu vou voltar ao ramo. E por incrível que pareça, aproveitando a oportunidade, vai ser aqui bem pertinho de você, viu? Aqui no Neves, viu? Vai ser uma fábrica de... Vou montar, se Deus quiser. Fábrica de argamassa. Se eu não montar esse ano, mas está no meu projeto há mais de 3 anos, de eu montar uma fábrica de argamassa aqui no povoado do Neves. Porque aqui tem uma logística melhor para mim atender Garanhuns e região. Muito bem. Agora, o senhor tem ideia de quantas pessoas irá trabalhar nessa sua fábrica de argamassa? Quantos empregos diretos ou indiretos? Olha, na época, eu tinha 27 funcionários direto. Entre o pessoal da entrega, né? Porque eram 3 caminhões de entrega, cada caminhão ocupava 3 pessoas, um motorista e 2 ajudantes. Já eram 9 pessoas na parte de logística e tinha 2 pessoas na parte de vendas, que eram vendedores externos. Tinha 2 pessoas na parte de escritório, já ia para 13 pessoas. E tinha no meio, na linha de produção, tinha de 14 a 15 pessoas constante. Porque eu tinha 2 turnos. Eu tinha um turno de 7 da manhã até 5 da tarde, com o intervalo do almoço. E eu tinha outro turno que começava de 9 da noite até 5 da manhã, que esse era o turno de carregamento. Para de manhã já amanhecer o dia, os carros carregados, para não perder tempo para carregar. Agora, sobre ainda a fabricação de argamassas, Vila Neves, município de Jucati. Isso. O senhor tem amizade com alguém de Jucati? Tem Tenho. família em Jucati? Não tenho família, mas tem muita amizade por lá. Tenho uma amizade boa, um relacionamento bom com a família, dos meninos da família Peixoto, né? Com o Zé Novinho, que é meu amigo das antigas, no tempo que eu vendia louça aqui na frente do açougue público, aqui em Jupi, o açougue antigo, aquele de frente à Praça Nossa Senhora do Rosário. Na época eu já era amigo de Zé Novinho. Zé Novinho era machante, vendia carne dentro do açougue público e geralmente a gente tomava café e almoçava junto, porque lá dentro do açougue tinha uma senhora que vendia refeição. Não sei se você lembra disso. Não, você é mais jovem. Você é bem mais jovem. Nem tanto, mas eu... Nem tanto. Então, na época, tinha uma senhora... Eu não morava por aqui ainda. Ah, não, né? Só tinha essa senhora que vendia refeição
na feira de Jupi, só tinha ela, dentro do açougue público. Aí eu vendia louça na frente, e eu tomava café e almoçava toda sexta-feira junto com o Zé Novinho. E a gente foi criando um vínculo de amizade. Em Jucati também, eu vendia de frente à farmácia Cordeiro, ali na praça. Ainda hoje tem a farmácia Cordeiro. Verdade. A praça, na época, não tinha nem calçamento, não tinha aquela praça linda que tem hoje em Jucati, não. Era só barro, mato, areia. O pessoal botava até os carros de boi em cima da praça, desencangava os boi, colocava lá. E eu vendia ali, era calçada ali onde eu vendia, de frente à farmácia Cordeiro. E nessa época também eu já tinha amizade com Edinaldo Peixoto e com Zé Novinho. Eram os que eu tinha mais aproximação, que eles todos dois vendiam carne lá no açougue da Tarimba. Então, geralmente, quando terminava a feira, 5 horas, 5 e meia, a gente se juntava ali na barraquinha. Eu não lembro o nome do senhor, era um vereador. E tinha uma barraquinha em cima da praça. Isso há uns 37, 38 anos atrás, 40 anos. Otacílio Lourenço? Eu acho que ele era vereador, senhor. É, E ele tinha uma barraquinha e vendia uns tira-gosto bom. Eu não sei se é Otacílio Lourenço, mas eu iria lhe perguntar. Qualquer dia eu vou perguntar a Edinaldo. Sobre Otacílio Lourenço, porque a gente está até preparando um material, um vídeo Seu falando Otacílio, acho que é seu Otacílio. que o pessoal chamava de Seu Lô. Seu Lô, é isso mesmo. É esse mesmo? Um senhor magro, alto. Meio calvo. Meio calvo, muito educado, muito paciente. Trabalhava na barraca dele, ele e 2 filhos. Era um filho e uma filha que atendiam lá. Eles vendiam refeição também. Lembra o nome da filha? Não lembro não. Se era Luciene? Não lembro. Não lembro. Mas talvez era Seu Lô. Era Seu Lô. Era Seu Lô. Qualquer dia eu vou tirar a dúvida com o Edinaldo. Edinaldo com o Zé Novinho. Porque a gente sempre parava lá para tomar uma dosinha de dré, comer uma tripinha, comer um pedacinho de carne assada, um charquezinho assado. Então era sempre o pontozinho da gente, era naquela barraquinha. No final da feira, na terça-feira. No final da feira. Era. Seu Lô foi presidente da Câmara. Eu lembro que ele era vereador na época. E foi presidente em Jupi. também. Era município de Jupi aqui na época. Foi ainda. presidente da Câmara também aqui em Jupi. Não é? Foi nos naquela anos... época não tinha... É o que me passaram. Os vereadores não eram remunerados. Não era. Então, aí até que outro... ele vinha até a pé de Jucati para Jupi para as reuniões aqui na Câmara Municipal. Eu lembro que ele era um homem muito calmo, muito educado, muito atencioso. A gente pedia, por exemplo, um almoço. Ele colocava o almoço, tudo direitinho, tudo certinho. Mas no final ele sempre trazia mais alguma coisinha para agradar. Até um pedaço de rapadura ele trazia para agradar. Ele trazia trazia água na época... E chegava, botava um pedacinho de rapadura junto do prato pra gente comer e saborear a rapadura e tomar água. Chama-se a sobremesa grátis. Interessante. Então, aí o senhor começou a vender louça nessa região toda, viajando, fazendo feira com o seu comércio, e hoje voltou a vender louça novamente. Por quê? O senhor voltou a vender louça e quanto tempo ficou parado? Olha... Da parte de utilidades, louça, alumínio e plástico, eu nunca me desliguei totalmente. Nunca. Eu já tive muitas atividades. A minha história é meia longa. Quem me conhece, lá de Lagedo, sabe que ela é uma história meia longa. Eu já tive fábrica de confecções, moda ítma, calcinha. Já tive fábrica de bichinhos de pelúcia, em Lagedo, tudo isso em Lagedo. Já tive fábrica de móvel tubular, o auge de 92, 94 até 2002. Foi o auge das fábricas de móvel tubular em Lagedo. Como eu sempre fui atirado em tudo, não é invejando os outros, nem imitando os outros, não. É que você tem que fazer o seguinte, você tem que ser inteligente. Se você vê que uma coisa está dando certa, você tem que ter coragem de fazer também. E principalmente quando tem alguém que te incentiva. E na época, eu era carteleiro, um dos carteleiros fortes de Lagedo, assim, entre tantos que tinha lá em Lagedo, Juvenal, Luciano da cartela, o finado Deilton, tinha muitos carteleiros fortes. Eu também era um, cheguei a ter 18 equipes de cartela vendendo por toda a região do Nordeste. Até em São Paulo eu tive equipe vendendo no interior de São Paulo, em São José dos Campos, Taubaté, Judiaí, daquela região ali. Então, na época a gente começou comprando móveis para dar de brinde na cartela. Aí eu fui um dos primeiros que tive a ideia de fazer um móvel mais, digamos assim, mais popular, mais baratinho e dar
em 3 questões de kit. O kit pequeno, o kit médio e o kit grande. Então, com isso aí, eu cheguei a ser um fabricante forte de móvel em Lajeado. No final dos anos 90. Fabricou móvel... Fabriquei móveis tubulares em Lajeado. Tubular. Tubular. Na época tinha a FEMOAC, que era a feira de móveis e artes. E confecções de Lajeado. Tinha a FEMOAC. E todo ano eu fazia um expositor de móveis na feira, com os meus produtos. Não só eu, eram 22 fábricas que Lajeado tinha de móvel tubular. Não sei se você lembra dessa história. Que Lajeado já foi um polo de móvel tubular. Já foi polo. Já foi polo. Rapaz, interessante, interessante. Hoje o senhor voltou a vender pisos, revestimentos cerâmicos, vaso sanitário. Isso. E um preço que dá o que falar. É um preço muito baixo do que o preço do mercado. Uhum. Como o senhor consegue essa mercadoria para vender nesse preço? Onde vai buscar? Se é em grande quantidade, explique isso aí para nós, porque o preço lá é bom demais. Eu aproveito e falo das promoções também. Então, Valdir, essa é uma explicação que eu dou a cada cliente quando pergunta, sabe? Que os clientes às vezes perguntam, né? Exato. Olha, esse piso com esse preço tão bom, esse piso é bom? Lógico, tipo A. Tem o tipo B, tem o tipo A. Aqui nós temos preço bom no tipo B e no tipo A também. Aí as pessoas perguntam, mas o preço está muito bom, está abaixo do mercado, 10%, 15%, 20%. Eu digo, olha, meu amigo, tudo é negociação na hora de comprar. Eu explico para as pessoas. Sim, sim. O lucro de qualquer mercadoria que você vender, ela não está na venda, ela está na compra. O segredo é a compra. Tudo que você for comercializar, saiba comprar. Saiba comprar, negocie. Porque se você tiver uma boa negociação na compra, com certeza você vai ter uma boa negociação na venda. Então, aí a negociação vem através de quê? Volume. Se você chegar numa cerâmica que tem 50 modelos de piso e você quiser comprar um pallet de cada modelo, você não vai ter preço nenhum. Nenhum você vai ter preço. Agora, se você chegar em 50 modelos, escolher ali 8 ou 10 modelos daquele catálogo e dizer assim, eu quero 5, 6, 8 pallets de cada modelo, o preço muda. Entendi. O preço muda. Aí tudo isso aí é a negociação na hora da compra. Outra coisa, eu creio que deve funcionar assim. A minha loja é uma loja simples. Lá não tem luxo. Na verdade, se o cara chegar muito cansado, a gente arruma uma cadeirinha para a pessoa sentar. Agora, uma área de recepção, com televisão, com ar-condicionado, com cafezinho, com chocolate, não tem. Lá tem uma aguinha geladinha, tem uma cadeirinha, se a pessoa estiver cansada, a gente puxa uma cadeirinha para sentar. Lá não tem luxo. Então, quando não tem luxo, os custos diminuem. É verdade. Os custos diminuem. Até porque o cliente só vai comprar o produto, ele não vai levar o luxo para casa. Em outras lojas grandes, home centers, que eu não vou citar nomes, que não é ético citar nomes, você vai ser recebido no estacionamento, você vai subir pelo elevador, uma escada volante, você lá vai ter cafezinho, bolacha, biscoito, refrigerante, ar-condicionado. Todo esse luxo só enquanto você está ali comprando. E você vai pagar no produto. Vai pagar caro. Vai pagar no produto. Porque o dono da loja não pode lhe dar esse luxo sem custo. Verdade. Todo luxo que você tiver na loja, de estacionamento, disso, aquilo, outro, quem paga é você. Mas no final, você vem embora para casa e só recebe a mercadoria. Então eu dou essa explicação para os meus clientes e eles entendem que é verdade. Aqui não tem luxo, aqui tem produto com preço. Mas para casa você só vai levar o produto? O luxo não vai ficar na loja se tivesse luxo? Então aqui eu procuro diminuir os custos para ter um preço bom. Recentemente o senhor postou nas suas redes sociais que estava em outro estado. Se eu não estiver enganado, o senhor citou São Paulo. O senhor estava visitando alguma fábrica? Estava só passeando? Fale um pouco dessa viagem, porque isso é interessante. A gente vai falando sobre valores, sobre produto, e agora vai descobrir de onde vem esse caso. Pois é. Foi o motivo da viagem. A viagem foi 100% a trabalho.
100%, foi 99% não. É tanto que eu não visitei um parente, não visitei um amigo, que eu tenho muitos amigos em São Paulo. Tenho parentes, muitos parentes em São Paulo, mas eu só fui exclusivamente a negócios. E quando eu vou a negócio, eu tenho que diminuir os custos daquela viagem. Se eu for passar 4 ou 5 dias em São Paulo, meu custo é 1. Se eu for passar uma semana visitando um amigo, visitando um parente, visitando um colega, eu tenho 2 problemas para mim. Um, que eu vou ficar mais tempo longe da minha loja para não estar presente ali na hora de fechar um negócio com o meu cliente. Outra, que eu vou gastar mais, vai aumentar minhas despesas. E essas despesas, se eu aumentar, eu tenho que incluir ela no lucro da mercadoria. Então foi um bate e volta. Foi um bate e volta. Às vezes, muitas das vezes que eu estou me preparando para viajar, já cheguei a dormir 2, 3 horas da manhã procurando passagem mais barato. Procuro a passagem mais barato, porque se eu comprar uma passagem de R$ 1.500, por exemplo, esses 1.500 eu tenho que incluir no preço da mercadoria. Mas se eu ficar até 2, 3 horas da manhã e comprar uma passagem, igual eu comprei agora há pouco, de R$ 515, já diminui nos custos da mercadoria. Então, tudo que eu economizar nas minhas viagens para ir comprar mercadoria em São Paulo, procurar preço, não vou dizer qual é a região, porque São Paulo é grande, tem 864 municípios, em 1 ou 2 ou 3 municípios que eu compro piso. Quem quiser também descobrir, que vá procurar, né? Isso aí é uma realidade, né? Eu já estava com um lápis na mão para me anotar. Tá. Eu já estava aqui com o lápis na mão para mim. Opa, até porque não é nem meu ramo. Eu estou brincando. Eu sei disso. Eu estou brincando. Agora vamos falar sobre a organização da sua loja. Tem família junto com o senhor que trabalha. Sim. Às vezes tem uma rede social também que ela está sempre sendo movimentada. Quem é que faz esse trabalho de mídia junto com o senhor para que todo mundo conheça o produto e os valores que o senhor oferece em Lajedo? Eu, nessa parte de rede social, sou meio broquinho. Eu só sei trabalhar na base grosseira. É tanto que, às vezes, até na hora de fazer as contas, eu não uso nem calculadora. Eu uso só a cabeça, que é a experiência. Eu tenho minha filha que está aqui presente, que ela é quem faz todo esse acompanhamento, é quem faz esse incentivo, é quem faz essa divulgação, porque se for depender de mim, o que eu ainda boto é uns vídeos loucos que eu faço, meio desmantelado do meu jeito, carregando piso, carregando argamassa na cabeça, descarregando caminhão com empilhadeira. Aí eu mesmo faço meus vídeos e boto no meu story. A única divulgação que eu faço é essa. Mas a minha filha, ela cuida dessa parte. Tem um pessoal que lá também dá um suporte. Você me ajuda muito quando você vai lá, que às vezes eu não sei nem por onde vou começar a fazer a gravação do vídeo. E você, com sua experiência, diz, não, seu Antônio, faça assim, assim, assim. E eu, com o meu jeito grosseiro e o meu jeito espontâneo, vou fazendo. No final, acaba dando certo. Então, eu tenho esse suporte. Hoje, com a internet, a simplicidade também vende. E vende muito. Principalmente quando ela é verdadeira. E a gente vê isso nos seus vídeos. Aquilo ali o senhor não está mostrando. Não, estou fazendo só para gravar, não. Não, quem vai ver a loja... chega lá e encontra eu. Encontra eu Antônio, carregando o carro, descarregando. Encontra Antônio com chinelo de dedo. Todo suado. Cheio de poeira, todo suado. É verdade. A cabeça cheia de argamassa. Enfim, então a simplicidade também vende. Isso é importante. Nunca deixe de publicar as suas atividades nas suas redes sociais. As promoções de hoje... Lembra de alguma na sua loja? Lembro, sim. Lembro agora. Passa no momento. Então, nós. hoje mesmo está acontecendo uma promoção de piso na minha loja. Piso 46 por 46, branco, neve, da marca Estela, muito bom o piso, a R$ 19,99. É preço imbatível. Se você andar Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, Canhotinho, São Bento, Lajedo, você não encontra piso desse preço. Só encontra no Atacarejo da Louça, em Lajedo. Por quê? Porque eu consigo negociação com a fábrica, volume grande, pagamento antecipado, entendeu? Negocio com a transportadora um volume grande de transporte, pagamento antecipado também, e consigo trazer essa mercadoria para vender com um preço bom em Lajedo. Bom, o senhor vende vários
pisos, né? Isso, Que isso. são classificados como tipo A, tipo B, tipo C, revestimentos. Isso. O que diferencia cada piso um do outro, tipo A, tipo B, revestimento? O senhor pode falar para nós? Pode explicar? Principalmente para quem é leigo Isso, quem isso. vai construir e não sabe o piso que vai comprar, o piso que vai colocar fora, na calçada, o piso que vai colocar na fachada. Aliás, não o piso, o revestimento. Revestimento. Isso. Fala para nós a classificação de cada um. Olha, o piso A, ele é classificado quando ele está 100% bitolado. A bitola dele, se ele é 45, ele tem que estar com 45 e por 45 na bitola. Esse aí é classificado tipo A. Quando ele tem a mesma tonalidade, você pode abrir 100 caixas. Você pode espalhar 500 peças e o tom de cor é o mesmo, é igual. Isso aí é tipo A. Quando ele tem a mesma espessura de 5 milímetros, ou 5,5 ou 6, que ele não tem mais alto nem mais baixo, isso aí é tipo A. E quando ele recebe também um esmalte, que é aquele que é pintado o piso. Aquele esmalte é muito importante quando ele é fabricado com o Kaolin malha 325. É a malha mais fina que tem no mercado. O que significa malha 325? Significa que aquela massa que faz a tinta, ela é peneirada numa malha de 325. Chama-se a espessura do buraquinho dela. É aproveitado só a nata da nata. Então isso aí, para fazer o esmalte, faz com que o esmalte fique mais resistente, fique numa tonalidade boa, com o pigmento que for colocado dentro. Aí o piso, quando ele passa pelo cozinhamento, que dá até 450, 500, 600 graus, dependendo do forno, dependendo da espessura do piso, e ele recebe um esmalte desse, eu digo porque eu conheço muitas fábricas de piso no interior de São Paulo. Aí ele é classificado tipo A. Tipo B. Tipo B já é uma classificação que não tem muita diferença. Mas na hora que ele está saindo dentro do forno, passa pela pintura, recebe o esmalte na pintura. Isso está se falando de um forno de 500, 600 metros de comprimento, completo de piso. Aí lá na frente ele sai de dentro do forno, aí ele entra em processo de pintura. Ele vai receber a pintura que ele for, bege, marrom, cinza, azul, a cor que ele for receber. Quando ele termina de receber a pintura, não só uma pedra, é um monte de pedra recebendo aquela pintura, que ele sai da pintura, aí ele entra em processo de classificação. Não é no olho que classifica. Não é no olho. Aí o povo pergunta, piso B é porque é quebrado? Não, não é quebrado. Se uma pedra der uma tonalidadezinha diferente da outra, o próprio laser que tem na saída da classificação, ele vai ler. Que a gente a olho cru não consegue ver. Só quem lê é o laser. Aí o próprio laser mesmo já vai desviar aquela pedra para outro setor. Então vamos dizer assim, que a água vai correndo por aqui. Aí aqui na frente encontra uma bifurcação em Y. Aí a classificação A vai para a direita e o mínimo, que é o mínimo do mínimo, classificação B vai para a esquerda. Aí não precisa ninguém olhar mais para testar se está igual àquela pedra ou não. Sabe que ali alguma diferença deu. Agora no olho a gente não consegue ver. Porque quebrar, questão de quebrar, o porcelanato mais caro que tiver de 200, 300 reais um metro, ele está sujeito a quebrar uma pedra. Não significa que está perdida a pedra. Ela é aproveitada para fazer recorte, que todo piso tem que fazer recorte. Mas não quer dizer que ela quebrou porque ela não presta, não. Ela quebrou porque quebrou, pode quebrar. Também não quer dizer que o tipo B vai quebrar tudo, não, de jeito nenhum. E o tipo C? Olha, o C eu não trabalho com ele. Porque o C já é uma classificação de caco. Entendeu? Ele já é classificado como caco. Então, quando ele passa para a classificação C, aí já não é mais a laser. Já é questão de quando está ali embalando, aí ele quebrou uma pontinha, ou lachou no meio, ou ele deu empeno. Às vezes até pela posição dele sair ainda do forno, antes de entrar no processo de pintura, de receber o esmalte, ele dá uma empenadazinha. Se ele dá uma empenadazinha, na hora da embalagem já tiram ele e botam ele para cá. Agora está explicado. Eu não sabia disso.
Tipo A, ele tem que ter um padrão, É um padrão na pintura, 100%, no tamanho e na resistência. Na resistência também, Não é? justamente. O tipo C já é aquele que já dá uma diferençazinha na Agora tonalidade. também, Valdir, o tipo C hoje nem encontra mais não, sabe? Não. Não, até porque não compensa. Ah. A própria fábrica mesmo, no setor de embalagem, no setor de paletizamento, no setor de passar aquele filme para prender, passar a fita para amarrar o pallet, fica mais caro do que o preço que vai vender o piso. Ah, então não compensa, não. Não. Não compensa. É melhor você descartar ele para aterramento, para qualquer outra coisa que a pessoa queira fazer e não botar mais no mercado. Não entra mais no mercado do tipo C. Bom, explicado, né? Então vamos falar de utilidades. O seu tem uma grande variedade. Isso. Vidros, plásticos, fala um pouco. A minha área de utilidade ela é bem variada, sabe? Bem variada, com preço bom. Porque como eu estou aí, é um setor que eu acabei de falar no início do podcast aqui da entrevista, que eu nasci já, meu pai vendendo louça, alumínios e plástico. Por isso meu nome é Tonho da Louça e eu tenho uma certa experiência, uma grande experiência no ramo de louça. E nunca me desliguei dela. Já mexi com muitas atividades, até loja de carro eu tive em Lajedo, locadora de carro. A primeira locadora de carro em Lajedo foi a minha. Em 2007 eu botei uma locadora de carro. Ninguém tinha locadora de carro em Lajedo. Hoje tem uns 5 ou 6 hoje em Lajedo. Mas a primeira fui eu. Sempre fui criativo de iniciar as coisas em Lajedo. A primeira fábrica de argamassa foi a minha. Então, o que acontece? Como eu conheço bem do ramo de alumínio, louças e plástico, utilidade, então eu viajo muito o Brasil. Eu ando muito. Feira de Santana, Juazeiro do Ceará, Catolé do Rocha na Bahia, ou na Paraíba, Arapiraca aqui em Alagoas, vizinho, Riacho das Almas aqui pertinho tem uma fábrica de alumínio, João Pessoa tem umas 3 fábricas de plástico e também eu compro muito no interior de São Paulo, perto de Campinas, uma cidade, aí eu já posso falar o nome porque aí não é o piso, é os plásticos. É os plásticos, pode, né? Não vale a pena ir buscar, né? Não compensa. É a cidade de Pedreira, onde eu compro. É o maior produtor, o maior polo de plástico e utilidades do Brasil. Uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes, tem para mais de 60 indústrias de plástico, de modo geral. Brinquedo, plástico, utilidade, balde, bacia. Então lá, eu já compro lá há um bom tempo. Então lá eu já sei qual é o tipo de mercadoria que gira no Nordeste. Tem produto lá que eu já tentei comprar para vender aqui no Nordeste, não consegui. São produtos que são produzidos para vender no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, para os 3 estados do Sul, porque ela tem um preço muito alto e não é o produto que o nordestino gosta de usar. Por exemplo, aqui a gente usa muito cuscuz. Aí precisa de umas bacias grandes, transparentes, para mexer o cuscuz. Se você comprar uma bacia dessa para vender lá nesse estado do Sul, não vai vender. Aí lá já tem outros produtos também, plástico transparente, que lá o povo usa até caneco plástico mesmo transparente para... Eu não sei se é para tomar chimarrão, não sei o que é, umas coisas lá que eles usam, que se você trouxer para cá não vai vender nenhum. Não vende. Entendeu? Não. Aí eu já aprendi a comprar o produto daqui da nossa região. Erro. Porque não tem como você não errar. Aí quando eu erro também não me prendo não, sabe? Vendo do preço que comprei, boto pra frente e compro outra coisa. Muito bem. Não perco tempo. Tem experiência, né? Tem experiência. É verdade. A utilidade tem umas churrasqueiras que o senhor deixa expostas lá Isso, na frente da loja. Fale um pouquinho dessas churrasqueiras. Opa. O valor é muito bom também. Muito bom. Tem vários tamanhos. Isso. Tem para, no meu caso, eu estou falando por mim, para pobre como eu, que é uma churrasqueira pequena, que vai pouca carne, pouco carvão. Tem vários tamanhos, né? Para quem tem mais dinheiro, que pode comprar mais carne, né? Fala aí um pouco das churrasqueiras. Depois você sabe qual é a churrasqueira de pobre? É a grande. Que quem mais come é o pobre. Eu tiro por mim, eu sou pobre, sou comedor. É verdade. É verdade. Você chega na casa, os ricos que me perdoem. Mas não tem que perdoar, mas é verdade. A janta de um pobre
dá para alimentar quase a semana de um rico. É verdade. Mas é verdade, O povo tem medo de morrer de fome. Né? Olha, a coisa que eu mais tenho cisma, também não sou de frequentar a casa de rico, porque eu não tenho amizade com rico, minha amizade é tudo com gente da minha estrutura igual ou menos, e se for mais também, mas se igual a mim, para mim, tá do mesmo nível. Porque eu acho que se eu for comer na casa de um rico, eu saio com fome. Porque as coisas vão estar tão limitadas que eu vou ficar até com vergonha de comer, que estou achando tão pouco, digo, pode ser que eu coma e falta para ele comer, então eu prefiro não comer. Olha, eu vou lhe falar algo que aconteceu com um colega. Ele é um grande empreendedor também de Garanhuns. Ele falou que foi para a casa de uns parentes antigos, que ele nunca tinha ido, as amizades, e o pessoal rico. Ele é uma pessoa que eu considero uma pessoa rica, mas simples. Você é uma pessoa rica. Você é uma pessoa rica, mas é simples. Né? As raízes nordestinas. Ele é do mesmo jeito. Estou entendendo. Então, aí ele disse que chegou lá na hora da janta, aí colocaram uma banda de pão, um potinho de manteiga, Ô, Jesus. o café, leite e o açúcar. Para tomar café? A janta. A janta. Ele olhou para a mesa... Eu não vou comer no canto desse. No canto desse eu não vou comer. Aí ele disse, oxi, eu vou ficar aqui para morrer de fome. Ele pegou o pessoal dele, saiu para comer em algum canto, em algum restaurante, porque ele disse, rapaz, rico não come não. Come não, mas é verdade. Foi o que ele falou para mim. Se você... Atenção, ricos, me perdoem. Tá? Eu estou passando para frente o que me falaram, porque tem pessoas que podem se sentir atingidas, né? Não tem uma palavra que diz, fulano é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que o que ele tem só é dinheiro. É esse que não come. É esse que não tem coragem de dar de comer a ninguém. Se chegar alguém na casa dele, ele esconde as panelas que tiver ali, guarda a comida e diz que já comeu, já terminou de comer, já acabou de jantar. Ah, terminei de jantar agora, rapaz. Também não sobrou nada porque a gente... Então esse é aquele que tem um ditado que diz, fulano é tão pobre, que o que ele tem só é dinheiro. Quer dizer, dinheiro não é riqueza. Não, não. Não é verdade? Você chega... dinheiro mal colocado, ele não é riqueza. Você chega na casa de um agricultor no sítio, por exemplo. A gente chega... Rapaz, a primeira coisa que eles oferecem é comida. É comida. Incrível, né? Na primeira, não vai sair daqui sem comer, não. Coloca logo em cima da mesa um monte de coisa e você tem que comer. Se não comer alguma coisa, eles ficam com raiva. Mas A minha casa, eu sempre costumo dizer, a entrada da minha casa não é pela frente. Pela lateral, que é pela cozinha. O primeiro lugar que você tem que entrar numa casa é pela cozinha. Pela cozinha. Aí entra na cozinha, senta ali na mesa. Aí eu tomo um café, eu como um bolo, eu como um queijo, eu como um pão com queijo, um pão com manteiga. Como que você quiser ali. Isso. Aí dali vamos pra sala palestrar. Mas primeiro vamos mexer a barriga. Rapaz, interessante. Conversar de barriga cheia é bom demais. É bom demais, né? É bom demais. Seu Antônio, hoje o senhor também, além das churrasqueiras que o senhor falou, o senhor não falou, a gente falou aqui. Sim, mas vamos falar delas. Fale de valores. Falo, sim. Se entrega, como é todo o processo. Sim. Olha, essas churrasqueiras, eu já trabalho com elas há muito tempo. Quando eu trabalhava antes, em 2012, 2011, quando eu comecei a vender elas, por aqui você não encontrava elas. Elas só eram fabricadas na região de São Paulo. Só fabricava lá. E elas já foram fabricadas já para facilitar a vida da pessoa. Por quê? Você hoje faz uma área de lazer na sua casa, ou na sua chácara, ou na sua fazenda, ou no seu sítio, onde você quiser fazer a área de lazer. Aí você compra uma churrasqueira daquela, coloca lá. No dia que você quiser mudar de posição, se ela estiver incomodando a fumaça, se ela estiver atrapalhando a pia, se você quiser fazer um balcão no lugar dela, não tem problema. Ela é toda desmontável. Peça por peça. Ela deve ter hoje em torno de 17 peças ao todo, fora os inox. Só peças de alvenaria pré-montadas, deve ter umas 17 peças, mais ou menos, uma a outra. Você desmonta ela todinha e monta onde você quiser. Antigamente, quem queria ter uma churrasqueira daquela, de tijolinho, que chama-se, né? Churrasqueira de tijolinho, tinha que contratar o pedreiro, comprar o tijolinho, comprar uma massa mais resistente para construir ela num canto, tinha que escolher um lugar logo para construir ela e ela ficar ali o resto da vida. A não ser que você quisesse ter um prejuízo.
Não, eu não quero essa churrasqueira mais aqui. Eu tenho que mudar de posição, vou fazer uma reforma aqui na minha área de lazer. Tem que tirar. Quebra a churrasqueira todinha. Ainda vai pagar para quebrar. Ainda tem um problema. Não tem como arrancar ela e jogar fora, não. Tem que quebrar ela. Vai gastar ali uns 2 dias de pedreiro, de ajudante para quebrar. E depois chamar o profissional de novo, comprar todo o material para construir aquela churrasqueira no outro canto. Hoje não precisa mais. Tem essas bênçãos dessa churrasqueira. Muito boa, resistente a calor, viu? Pode encher ali, botar ali um saco de carvão ali, encher e deixa ela dar ali 400, 500 graus que ela não racha. Ela é preparada para isso. Para receber calor mesmo, sabe? E se você resolver mudar de lugar, é que não lhe disse. Você tira ela, leva para onde você quiser. Se você quiser ir até para outro lugar, bota no carro, leva. E eu vendo ela hoje com os preços muito bons, certo? Estou sempre inovando os modelos, sempre inovando o estoque, porque vende muito, viu? Logo eu vendo com um precinho bom. E eu entrego. Assim, em Lajedo eu consigo entregar grátis, sem cobrar nenhuma taxa. Porque a margem de lucro é pequena naquela churrasqueira. Só como ela vende muito, acaba tornando-se um lucrozinho melhor. Aí eu vendo em Lajedo sem a entrega grátis. Agora, se for deslocamento de 15, 20, 30 quilômetros, eu cobro uma taxinha só para a gasolina mesmo. Porque como minha margem de lucro é pequena, aí ela é preço único. Hoje eu estou vendendo ela a de 65 centímetros, um preço muito bom, a R$930. Aí meu lucro é muito pequeno. Não tem como agregar ela com outras coisas. Se a pessoa comprar ela e piso, eu entrego grátis. Agora, se comprar só ela, eu cobro uma taxazinha simbólica. Seja para aqui, para Jupi, ou para Jucati, ou para São Bento, ou Cachoeirinha. Mas nada que saia do seu orçamento. Hoje é melhor pagar a taxa lá no atacarejo do que alugar o carro para levar, né? Com certeza. Vamos falar de piscinas. Opa. O senhor tem piscinas? Tenho. Quem tá chegando mais? Eu vi piscinas. É. Fale os tamanhos e se pode falar valores também. Pode. Hoje, no momento, eu tenho ela de 3.000 litros, de 4.000 litros e de 5.000 litros. A pronta entrega. São piscinas infantis, que você pode instalar ela com qualquer um profissional, não precisa ser um especialista em piscina, porque ela não precisa de conexões. Até 5.000 litros, até 6.000 litros. Não precisa de você fazer instalação de conexões. Por quê? Tem hoje, posso falar na Shopee ou no Mercado Livre, uma bombinha móvel, que você liga lá na tomada com extensão, se a tomada estiver longe, estiver pertinho, até a tomada dela mesmo dá para ligar. E ela tem 2 mangueirinhas. Uma que é aspirador e outra que é retorno. Aí liga ela na energia e você mesmo, uma criança, um adolescente, qualquer pessoa brincando mesmo ali, vai aspirando ela, sabe? Você coloca ali um pouquinho de cloro para descer ali a sujeirinha que tiver para o fundo dela. E até um adolescente de 10, 12 anos vai ali aspirando ela, brincando, aspirando ela, porque não tem risco de nada. Porque não tem conexão, não tem sugador, não tem nada. A própria bombinha mesmo móvel, ela puxa a água com toda a sujeira fica num filtro, um filtro que depois você mesmo abre, limpa ele, o refil dele, ou troca se quiser, e a própria água retorna para dentro da piscina. Uma piscina de 3, 4, 5.000 litros, você faz isso aí dentro de meia hora, 40 minutos, você faz a limpeza da sua piscina. E se você tem muita água em casa, tem poço artesiano, enfim, tem água com grande quantidade, e você mora numa chácara, quando você vai instalar, eu sempre aconselho a pessoa a instalar no canto mais alto um pouquinho. Todo terreno tem um lugar mais alto. E quando não tem, você faz. Você faz um lugar mais alto, instala ela e faz ali uma torneirinha de saída com um resistozinho para fechar e abrir. E abaixo dela você coloca ali um pomar, uma plantação de coentro, cebolinha, de alface, para você aproveitar aquela água que tomou banho no final de semana para aguar a terra. Aí no outro final de semana você vai usar de novo, coloca outra água limpa, não precisa nem estar comprando produto de limpeza nem nada. Interessante, boa ideia. Atenção, você que tem chácara, olha aí, não precisa estar perdendo tempo limpando a piscina. Não precisa não. Não, é só mudar a água, né? E olha, aproveita, ainda dá para fazer ainda uma horta ao lado. É verdade, aproveitar a água. Interessante. O senhor como um empreendedor experiente,
há muito tempo, começou desde criança. Que tipo de conselho o senhor daria a um jovem hoje que tem interesse de empreender nesse mundo do comércio e tem medo? Olha, medo é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Nunca usei essa palavra medo. Nunca deixei que ela tomasse conta dos meus sentimentos. Eu tenho tanta raiva do medo que eu não gosto quando eu estou me preparando para fazer uma viagem, me preparando para fazer um investimento, para criar, montar um negócio, que alguém vem me colocar medo. Porque se eu não tenho medo, para que você vem me oferecer medo? Então deixe eu acabar com o medo, com a coragem que eu tenho. Desse jeito. Entendeu? Desse jeito. Acabar com o medo, com a coragem que eu tenho. Porque medo atrapalha seus projetos. E tem uma palavra também que eu sempre costumo dizer. A vontade de ganhar tira o medo de perder. A vontade de ganhar, em tudo que você for fazer, que você tiver vontade de ganhar, ela tira o medo de perder. E por não ter medo de perder, faz você ganhar de verdade. A minha filha mesmo, ela está começando agora uma loja virtual. Estou apoiando ela. Mesmo ela trabalhando comigo, fazendo faculdade, me ajudando, como ela me ajuda o dia todo na loja. Faz faculdade à noite em Caruaru. É corrido para ela? É. Mas ela botou na cabeça dela que eu deixei ela ter a iniciativa dela própria de montar uma loja online. Uma loja virtual. Virtual. Para vender. Ela vai vender... Pode falar. Confecções, moda íntima. Hoje não paga não, aqui não pode falar. É grátis, depois a gente faz o pacote aí, né? Eu já estou interessado. Vamos embora. Então, e é importante, né? Aí ela vai, já está montando, já está tudo organizadinho, nós já vamos procurar fornecedores em Fortaleza, procurar fornecedor em São Paulo, agora mesmo, final de ano vou viajar para São Paulo, ela não vai poder ir porque ela vai ter que ficar na loja, mas eu já tenho contatos de outros fornecedores anteriores que eu comprava confecção, na época eu mexia com cartela, que eu mexia com confecção em Fortaleza, em outras cidades do Brasil, em Feira de Santana, para a gente ter uma variedade com inovação, produto diferente da região. Porque o da região todo mundo já tem. Então, se a gente começa uma loja com um produto que todo mundo já tem, não vai ser novidade, né? Agora, se a gente vai buscar mercadoria em São Paulo, vai buscar mercadoria em Fortaleza, que é muito forte na área de lingerie, vai buscar mercadoria em Feira de Santana, que tem muitos fabricantes, muitos fornecedores, então a gente vai trazer novidade com preço bom para cá. Do mesmo jeito que eu tenho as criatividades de correr atrás de mercadoria, novidade para a loja de piso e de utilidades, eu vou dar esse apoio a ela, vou dar esse suporte a ela, como ela tem pouca experiência, eu quero que ela se empenhe em vender, porque eu vou dar um suporte a ela na hora de comprar. Lógico, quem vai escolher o produto é ela. Agora eu quem sei onde é que a gente vai conseguir novidade com um preço bom e com qualidade. Até porque esse segmento de moda íntima, feminina, é a mulher forte. Mesmo. A mulher mesmo que tem que vender, né? Não tem nem como. Não funciona. Para o homem vender, não. Não tem? Não funciona, não tem. Acredito que o senhor está tentando ampliar o seu negócio, está colocando mais algo para vender e o que o senhor não pode vender. Aí vai colocar a sua menina, é isso? Não, isso é dela mesmo. É dela mesmo? Isso aí vai ser para ela mesmo. O senhor sabe o nome da loja virtual dela? Sim. O senhor poderia falar para nós? Posso, sim. Gardênia Íntima. Gardênia Íntima. Gardênia Íntima. E o Instagram? O Instagram é Íntima Gardênia. Íntima. Atenção, pessoal. Ei, você... tá. Deixa eu trocar aqui, foi bom. Boa. Ei, pessoal. Atenção você. Mulher que gosta de usar uma linda lingerie, né? As mulheres modernas de hoje, elas gostam. Aproveita, ó. @Íntima Gardênia. E esse é o lugar de comprar barato. O lugar de comprar. A entrega. Tem entrega a domicílio? Tem? Tem sim. Em Lajeado mesmo vai ser grátis. Grátis. Agora fora vai se negociar, né? Fora da cidade, porque tudo vai ter um custo, né? Essas vendas no varejo, atacado? No varejo. Só no varejo? Só no varejo, Tá. Só no varejo. Por enquanto, a gente não vai ter ainda a condição de trabalhar no atacado não mais. O caminho é para isso. O caminho é para isso. É. Bom, seu Antônio,
Rapaz, foi um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado. É uma pena. É o meu. A gente poderia conversar e eu acredito que ia passar a noite toda. Um Eu queria que o assunto senhor bom. deixasse uma mensagem para as pessoas, seus clientes, seus amigos, olhando para essa câmera, tá certo? E suas considerações finais. Olha, ao longo de toda a minha vida de comércio, com muitos segmentos, com muitas atividades que eu já trabalhei, eu só tenho uma coisa a agradecer. Em primeiro lugar, a Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, que Ele é quem me dá força, fé, coragem, disposição e sempre pensamentos positivos para que tudo dê certo na minha vida. E digo a vocês, clientes e amigos do Atacarejo da Louça, se não fosse vocês, eu não estaria onde eu estou. E se não for vocês, eu não vou chegar onde eu sonho. Porque meus sonhos, eles só vão acabar um dia quando acabar a minha vida. Enquanto eu viver, vivo sonhando. E lutando e realizando todos os meus sonhos. Então, para vocês, seguidores, clientes, amigos do Atacarejo da Louça, desejo muita paz, saúde, muita prosperidade e muitos sonhos. Sonhe que o Atacarejo vai ajudar você a realizar. Muito bem, e você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o teu like, compartilhar para valer esse episódio, porque a gente falou de economia. A gente falou da história de um homem que é empreendedor. Você que tem vontade de ser um comerciante, você vai aprender com ele. Uma lição de vida, tá? Não esquece. A gente agradece aos nossos patrocinadores por acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!